capítulo 5, pode passar. Atos, capítulo 5, versículo 17 até o 33. Esse vai ser o nosso texto, tá bom? Mas antes da gente ler o texto, eu quero lembrar você que quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele disse para os seus seguidores que esses seguidores passariam por momentos difíceis. Jesus avisou eles. Jesus disse assim para eles: olha, eles me odiaram e eles vão odiar vocês também. Eles odiaram a minha vida, eles também vão odiar vocês. Então, ser corajoso, irmãos, e não convencional em relação à nossa fé, não é fácil. Ser corajoso e não convencional, o que é não ser convencional em relação à fé? É apenas seguir regras. Temos uma fé apenas de regras. Não fazemos porque o pastor não quer que faz, porque o pastor não gosta, porque a minha igreja não permite. Não, nós não fazemos porque nós amamos a Deus. É diferente. É diferente a gente obedecer porque a gente ama a Deus, do que a gente obedecer porque é uma regra. Regras são importantes, regras são boas, elas colocam ordem nas coisas, né? Mas não é fácil então a gente seguir a fé de uma forma não convencional. Não é fácil. E não foi fácil para os cristãos primitivos seguirem a fé. A coragem deles, irmãos, colocou eles em várias situações complicadas. É isso que a gente vai ver nesse texto que a gente vai ler. Que às vezes a nossa fé, ela coloca a gente em situações complicadas. Eu queria que você pensasse em alguém. Se você puder agora pensar em alguém conhecido que sofreu dificuldades de oposição e foi perseguido por ser cristão, né? Que foi atacado por ser um cristão por causa da sua fé. Eu não sei você, mas eu, quando eu estava fazendo a palavra, eu comecei a lembrar de algumas pessoas que marcaram a minha vida por causa dessa questão da fé, da perseguição. Eu conheço pessoas assim. Meu pai, por exemplo, quando ele converteu, passado logo que ele converte, 2 meses depois, ele foi chamado por Deus pelo pastor da igreja dele, que era um pastor muito sério, mas que disse que Deus havia falado com ele tremendamente que ele deveria tomar conta de uma igreja. E ele foi tomar conta de uma igreja com 2 meses de convertido, sendo que ele nem sabia ler direito. E o primeiro versículo que ele decorou da Bíblia foi João 3,16, e foi a primeira pregação dele, João 3,16. Na verdade, a pregação dele foi a leitura de um texto, né? Ele declarou esse texto e fez o apelo, e pessoas se converteram. Realmente Deus abençoou poderosamente a vida deles. Só que quando ele se converteu e o pastor chamou, ele disse: olha, eu não sou batizado. E o pastor disse: não tem problema, você não é batizado, nós vamos te batizar. Sábado que vem você vai batizar. O pastor dele disse para ele. E no sábado, quando ele ia se batizar, foi o velório do pai dele. Não estava programado isso. E ele teve que escolher, naquela manhã, se ele ia para o velório do pai dele ou se ele ia ir para o batismo. E ele escolheu para o batismo. Ele escolheu para o batismo, ele foi, batizou. E logo que ele saiu do batismo, ele já correu para casa, para o cemitério, onde estava acontecendo o velório. E quando ele chegou lá, o pai dele já estava descendo a sepultura. Aquilo foi um motivo de muita crítica na vida dele. Ele foi muito criticado por isso. E uma das coisas que aconteceu é que eles começaram a rejeitar ele. Espera aí, irmão, que homem fazer 2 coisas não consegue. Tá bom? Só um. E aí, ele com esse acontecimento, ele ia na casa dos irmãos dele. Agora você imagina, ele amava os irmãos dele.
Ele ia na casa dos irmãos dele e os irmãos dele colocavam ele para fora de casa. Falavam: nós não queremos ouvir esse evangelho. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Eles colocavam o meu pai realmente para fora de casa. Eu lembro que meu pai contou uma certa vez que um dos irmãos dele colocou ele para fora de casa, empurrando, batendo. E do lado de fora, quando ele fechou o portão, meu pai disse: você pode fechar o portão, mas daqui de fora eu vou gritar nos teus ouvidos o quanto Deus te ama. Eu vou gritar o evangelho de Deus para você, e um dia eu vou ver você convertido. E aconteceu, irmãos. Aconteceu que no final dos anos, todos os irmãos do meu pai se converteram ao Senhor. Todos eles tiveram passado por uma experiência com Deus. Alguns deles ficaram com doenças muito terríveis. E meu pai ia lá visitar, orava por eles. Alguns deles foram recebendo milagres, foram curados. Outros partiram para o Senhor assim mesmo, mas eles tiveram uma experiência com Deus. Uma pessoa que foi perseguida. Perseguida por quê? Porque ele havia aceitado Jesus. Outra pessoa que eu lembrei também na hora é a minha esposa. Minha esposa, quando ela converteu, uma das coisas que aconteceu é que ela foi perseguida por professores da faculdade, e os alunos da faculdade rejeitaram ela. Mas é interessante que quando ela converteu, foi um dia de semana, um culto de manhã, culto de oração. Ela, quando o pastor, os irmãos ali ofereceram oração para quem estava ali, ela disse que queria oração. Perguntaram para ela por que ela queria oração, e ela disse: eu quero aceitar Jesus. E ela aceitou Jesus naquela manhã. E quando ela foi para a faculdade, eu não lembro se foi naquele dia ou no dia posterior ali, ela foi para a faculdade. Quando ela chegou lá, as amigas dela, ela estava cursando psicologia, as amigas dela chegaram e falaram assim para ela assim: ué, o que aconteceu com você? Você está diferente, parece que você está bronzeada, tem uma coisa diferente com você. Ela ficou pensando: o que será que está diferente? Eu estou do mesmo jeito, né? Aí ela lembrou, e na hora que ela lembrou, ela falou: sim, aconteceu uma coisa. Aí o que aconteceu? Eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Irmãos, naquela hora o tempo fechou, as meninas fecharam a cara, e a partir daquele momento não tinha trabalho que alguém fizesse junto com elas, não tinha prova que às vezes eles poderiam fazer em dupla que faziam juntos, não tinha mais ninguém para acompanhá-la. E os professores, quando ficaram sabendo, fizeram forte perseguição contra ela. Sabe, mas o que você admira? Se eu pedir para você pensar numa pessoa, eu falei dessas duas pessoas que eu pensei. O que você admira na pessoa? O que eu admiro nessas duas pessoas foi a persistência. Porque mesmo sendo perseguidos, eles não desistiram. Mesmo passando por oposição, mesmo nessa tribulação, eles continuaram firmes. Eu admiro gente assim. Não admiro gente de cabeça dura, porque ser cabeça dura é uma coisa, ser persistente numa coisa que é verdade é outra coisa. Eu não estou falando de teimosia, eu estou falando de persistência, de perseverança, de não desistir das coisas, de não desistir daquilo que nós acreditamos, de ter certeza da nossa fé, de ter certeza da nossa crença. E para a gente continuar essa pregação, eu quero lembrar um pouco então do contexto do livro de Atos. O que está acontecendo nesse momento para a gente facilitar o entendimento? Bom, era a sequência da ressurreição de Jesus. A mensagem sobre o perdão e a nova vida pareciam mensagens imbatíveis. Como eu falei semana passada, semana retrasada, milhares de pessoas se convertiam. A coragem daqueles cristãos gerava cada vez mais popularidade, mas também reações de inveja. Nós vamos ver no texto que o sistema religioso de Jerusalém, ele se sentiu ameaçado
por esses impetuosos cristãos, seguidores de Jesus, que eles decidiram então usar uma tática. Eles decidiram então que eles iriam usar uma tática para poder parar os crentes, para poder parar os cristãos. E a tática deles era a intimidação. Intimidá-los, colocar medo neles, principalmente nos mais notórios, que pregavam o Evangelho, gente que estava liderando, gente que estava à frente, os líderes daquela religião, que era o cristianismo. Então eles resolveram que eles iriam intimidar. E é sobre isso que a gente vai ler agora, Atos capítulo 5, verso 17 até o 33. Queria que você também ficasse com a sua Bíblia aberta, né? Por quê? Porque quando eu terminar a leitura, eu vou colocar algumas questões aqui no PowerPoint, né? No projetor, e você vai se reunir com 2 ou 3 irmãos e vocês vão responder essas questões entre vocês, tá certo? Vocês vão conversar entre vocês. Eu vou dar uns 3 a 5 minutos para isso. Vocês vão conversar, vocês vão falar sobre esse texto. Vou lançar as perguntas aqui, tá bom? Vamos lá então. Aleluia. A voz está chegando aí direitinho, né, irmãos? Tá, né? Então tá bom. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Olha aí, inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso, né? O que aconteceu? Nesse inteirinho, quando eles estão conversando, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes do cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-os, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus o ortogou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor, nós pedimos agora para que o Senhor nos dê revelação e sabedoria da Tua palavra. Que o Senhor possa agora, Senhor Deus, conceder entendimento, Senhor Deus, a cada um dos Teus servos. E que o Senhor possa falar, trazer essa mensagem, Senhor, para a atualidade dos nossos dias. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Qual era o problema
entre os apóstolos e os líderes religiosos. E aí? Inveja, irmãos. Né? Inveja foi o problema. A raiz do problema deles foi inveja. Eles sentiram tanto inveja. Eles se encheram de inveja, a Bíblia diz, né? De que forma que o sumo sacerdote tentou impedir os discípulos de pregar? Como que foi, irmãos? Intimidação. Vocês concordam com isso? Eles foram intimidados. Olha só, presta atenção. O que eles fizeram para tentar impedir eles? Prender eles na cadeira. E para quê? Para colocar medo nos outros. Opa, prender nós aqui, então vamos ficar espertos, senão vão prender a gente também. Então vamos ficar quietos. Então foi uma forma de intimidação. O que aconteceu bastante nessas eleições. Você pode ter percebido isso. Tentaram calar os repórteres, tentaram calar pessoas que estavam falando, né? Mas nós estamos falando aqui do Evangelho, vamos lá. Como que os discípulos conseguiram dar continuidade ao ministério? Como que conseguiram? Uma intervenção divina, olha só. Não foi? Eles estavam lá, e o que aconteceu? O anjo de Deus apareceu lá e tirou eles para fora. Né? Está lá o Pedro e os outros irmãos lá, de repente entra um anjo, hein, uma pessoa, que experiência, hein? Levanta aí, galera, vamos embora. Será que nós estamos vendo coisa, né? E aí os caras levantam, eles saem andando e de repente eles estão lá fora. Estão lá fora. Irmão, depois de uma experiência dessa, ninguém parava mais os apóstolos. Porque eles falavam, meu, se o cara jogar de novo ali na cadeira, Deus tira a gente de novo. Entendeu? Porque eles tiveram uma experiência com Deus. O que aconteceu semana passada? Eu falo para vocês, que quando a gente obedece, Deus faz o que com a gente? Ele colabora. Vão acontecer os sinais. Ele vai colaborar com a gente. É só você obedecer. Obedecer o chamado de Deus, obedecer a direção de Deus, você pode ter certeza. Deus vai começar a responder com sinais. Amém? Foi isso. Eles acreditaram nessa palavra e foram livres da cadeia. Que acusações do sumo sacerdote apresentou contra Pedro e os outros apóstolos? Qual foi a acusação? Oi? Não, não é isso não. Oi? Eles estavam ensinando sobre o nome de Jesus. Entendeu? Eles estavam ensinando. Então, quando a Bíblia está falando de doutrina, doutrina é ensino, né? Então ele está falando assim, doutrina não é regra, tá bom? Doutrina na Bíblia não é regra. Às vezes as pessoas usam essa palavra doutrina como se fossem regrinhas, mas não é regra. É um ensino de princípios. Então, eles estavam espalhando a doutrina do nome de Jesus e ainda mais colocando a culpa da morte de Jesus neles, né? Vocês mataram Jesus. E o Pedro estava sempre falando isso, você lembra? Nas pregações do Pedro, Pedro sempre falava: vocês mataram Jesus. Vamos lá então. Como que os apóstolos então lidaram com a oposição dos líderes religiosos? Como que eles fizeram? Obedecer a Deus é melhor do que obedecer aos homens. Não é isso? Melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Tá certo? Você vê como a gente, o próprio texto, ele vai respondendo para a gente. Não tem bicho de sete cabeças. Às vezes pode ser que a gente quer fazer uma leitura rápida, às vezes a gente perde alguns detalhes da Bíblia. Por isso que a Bíblia você tem que ler às vezes várias vezes. Quando eu for pregar assim de novo, eu vou ver se eu mando o texto para vocês no meio da semana, para vocês começarem a ler e já
vim para a igreja já maquinado, tá bom? Já com a espada na mão, pronto para lutar. Vamos lá então. Vamos trazer então agora essa mensagem para os nossos dias. O que essa história ela pode mostrar para a gente? A gente viu a história real, o que aconteceu aí, e a gente encontra aqui, na verdade, quando a gente começa a pegar toda essa história, dá para a gente pensar que esses irmãos, eles estão na bigorna de Deus. Fala por nós, a bigorna de Deus. Eu não sei se você já passou pela bigorna, ou se você está passando pela bigorna, se você já esteve na bigorna. Porque na bigorna, o que acontece? Na bigorna, você fica derretido, você fica sem forma. Na bigorna, você fica desfeito, desconstruído. Assim que você fica na bigorna. E eu sei como é, porque em muitas ocasiões da minha vida eu tive na bigorna de Deus. Em várias ocasiões eu tive lá e eu sei que é um lugar penoso. Às vezes é uma crise espiritual que está na gente, irmãos. Uma crise espiritual, uma escassez. Parece que você ora e parece que a sua oração não sai do lugar. O fogo parece que desaparece. Cadê o Espírito Santo? Cadê aquele fogo? Cadê aquela unção? E ainda que em alguns momentos, quando você está na bigorna, em alguns momentos você pode às vezes até dar uma incendiada, porque o ferreiro lá ele bota o fogo, né? E ele deixa o negócio vermelho e dá aquela incendiada, mas depois ele pega e taca de novo lá na água, taca no óleo, para poder temperar, para poder fazer com que a ferramenta fique boa. Então às vezes você está e vem aquele fogo, mas por um momento logo ele desaparece. Logo o fogo desaparece e a gente vai descendo como se estivesse num barco à deriva. Nós vamos descendo até o vale nebuloso da dúvida, começamos a ter dúvidas. Existem momentos na vida cristã que às vezes nós vamos ter dúvidas, que vai vir coisas para tentar desanimar, e aí a gente chega na planície nevoada, então, do desânimo. A motivação, que é algo tão importante na nossa vida, ele faz nada sem motivação. A motivação muitas vezes se esvai. O desejo de fazer alguma coisa está muito distante. Parece que a gente não quer fazer nada. E as responsabilidades, irmãs, deixam a gente deprimente. Parece que quanto mais responsabilidade, não adianta você, quando você não está conectado, quando você ainda está ali, às vezes nessa situação, às vezes você não quer compromisso nenhum, porque responsabilidade parece que vai ser mais peso ainda para você. Então, você fica mal. A paixão, que é um negócio que faz a gente, quem aqui já foi apaixonado em algum momento, quem já sentiu esse fogo da paixão, sabe que quem é apaixonado faz qualquer coisa. Quem é apaixonado faz qualquer coisa. Eu lembro de um pastor que ele dizia que quando ele estava apaixonado, lá quando ele conheceu a esposa, ele ficou tão apaixonado que ele andava quilômetros e quilômetros para poder ver ela. Alguém apaixonado faz qualquer coisa. Nós sabemos isso. Mas quando você está na bigorna, parece que a paixão escapuliu, saiu pela porta e você não viu. O entusiasmo, então você pensa assim, não, o pastor só pode estar brincando. Não tem entusiasmo nessa hora. Ninguém fica entusiasmado. O que é isso? É o tempo da bigorna. Fala para o irmão, tempo da bigorna, irmão. Aleluia. Sabe, como que pode acontecer isso? Como que a bigorna, ela pode vir na vida de uma pessoa? Onde ela pode começar? Ela pode começar na morte de alguém. Às vezes nós não aceitamos a morte das pessoas. E nesse momento nós podemos entrar numa bigorna. Deus pode colocar a gente na bigorna nesse momento. Às vezes também pode ser pela separação, né?
pela separação, a quebra de aliança, pela falência. Alguém fica mal financeiramente, e quando você fica mal financeiramente, parece que o processo vai dificultando cada vez mais. Ou às vezes é pela negligência da oração. Podemos entrar no bigorna pela negligência da oração. Há crentes que não se preocupam com orar. Pensam que orar é uma coisa que você faz quando te dá vontade. Mas oração é uma coisa que tem que ser disciplinada. É uma coisa que a gente tem que fazer diariamente. É o que nós temos que fazer todos os dias e o máximo que nós pudermos. A oração, ela é muito importante na nossa vida. Não sei se você lembra, semana passada nós falamos sobre a casa daquela mulher lá na Irlanda. E falamos sobre, às vezes nós ficamos com a nossa luz apagada. Eu perguntei para vocês, e fiz essa pergunta para mim também. Imagina se nós deixássemos as nossas luzes acesas. Imagina se a gente deixasse as luzes acesas o tempo todo, que nós não apagássemos mais as luzes da nossa vida, e nós deixássemos elas acesas. O que Deus faria? Porque se Deus está fazendo com a gente, acendendo o interruptor de vez em quando, imagina que Ele pode fazer o interruptor ligado o tempo todo. Sabe? Mas quando a gente está na bigorna, pode ser por causa do interruptor desligado. O interruptor muitas vezes está desligado e a sala muitas vezes anda em trevas. A nossa vida tem andado às vezes em trevas. E aí Deus pega a gente. Então a gente sabe como que pode começar a bigorna. Aí Deus pega a gente, tira a gente de uma situação e coloca a gente agora em cima da bigorna. Ele dá aquela aquecida, Ele coloca você em cima da bigorna, e aí Ele pega a marreta. E quando você está na bigorna, quando você realmente está na bigorna e começa a vir a paulada, você começa a perceber que você é colocado face a face com Deus. Na bigorna, nós ficamos face a face com Deus. E aí a gente começa a constatar que não existe outro lugar para ela. Você começa a perceber que só Jesus pode dar solução para a sua vida. Você começa a perceber que não adianta, você tentou de um jeito, você pensou aqui, você pensou ali, você tem toda a vida da situação, da sua vida, psicólogo, e você procurou dinheiro, e você procurou tantas coisas e nada deu jeito. E aí você começa a perceber, somente Jesus pode dar jeito. Na bigorna a gente percebe isso. Só Jesus pode dar jeito, não tem para onde ir. Existem situações de bigorna na Bíblia, como por exemplo Jesus no jardim de Getsemane. Jesus, quando ele estava no jardim de Getsemane, ele foi orar e ele estava sozinho. Ele falou para os discípulos: olha, eu queria que vocês me ajudassem aqui, fica aqui orando, eu vou um pouquinho mais para frente. Jesus pediu ajuda para os discípulos. Jesus está como homem. Jesus está como a gente, passando por um momento difícil na vida dele, um momento humano, um momento onde está chegando próximo da morte dele. A Bíblia fala lá no Salmos: lá, cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno de mim se apoderaram. Eu invoquei ao Senhor, livra a minha alma. Eu creio que Jesus estava mais ou menos nesse impasse, quando ele começa ali a orar, e quando ele está orando, a Bíblia fala que o suor de Jesus começa a se tornar gotas de sangue. Jesus começa a suar sangue, ele começa a sentir algo profético que vai acontecer com ele. Ele agora, Deus começa a revelar para ele o que vai acontecer com ele, porque ele está nesse momento. Ele começa a sentir as dores, o suor se torna sangue, e Jesus faz uma pequena oração dizendo: Pai, se for de ti, passa de mim esse cálice. Mas todavia,
não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Se nós continuarmos olhando na Bíblia, nós vamos encontrar o Pedro. O Pedro que nós vemos na Bíblia com um rosto cheio de lágrimas. Pedro chorando. Porque ele esteve na bigorna. E a bigorna talvez estava acabando para ele naquele momento, aquela bigorna, mas ainda tinha mais reparos para fazer na vida dele. Pedro negou Jesus. O Pedro que confiava tanto em si mesmo, tinha tanto autoconfiança, algo que as pessoas falam que a gente tem que ter. Autoconfiança. E aí, ele chega e ele fala para Jesus: Jesus, de forma nenhuma eu vou te negar. E Jesus, você sabe, a gente é camarada. A gente está sempre junto. Em todos os milagres que o Senhor vai fazer, o Senhor me chama porque sabe, né? A minha fé é bem grande. Eu sou um bom cristão. E aí, Jesus fala a Pedro ainda essa noite: antes que o galo cante, você vai me negar. Não vai ser uma vez só, mas vai ser 3. E a partir daquele momento que Jesus está sendo levado para a cruz, para ser levado, para ser julgado, aliás, pelo governador, o Pedro começa a olhar Jesus de longe. E Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus. E Pedro percebeu quem ele era. Pedro percebeu quem ele era. E ele pega agora. Jesus é crucificado. O tempo está passando. Jesus aparece na praia quando eles estão pescando. Já lá no finalzinho do livro de João, eles se encontram com Jesus. E Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele fala: Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Uma martelada, 2 marteladas, a terceira martelada: Pedro, tu me amas? É na mesma intensidade. Mas parece que Pedro pega e fala assim para Jesus: fala, Senhor, tu sabes. Como quem diz: o Senhor sabe, eu não sei de nada. Eu tentei da outra vez, não acertei. O Senhor que sabe. É o Senhor que sabe. E é interessante porque quem está passando nessa situação aqui é o apóstolo Pedro. O Pedro que fugiu aquela vez da cadeia, agora está pronto para ser preso. O Pedro que fugiu, que andou fora, né? Que tentou voltar para as pescarias dele, que tentou voltar para a vida antiga dele, voltou agora para o Evangelho, voltou agora para Jesus, encontra com Jesus e agora está pronto para ser preso. Deus trabalhou na vida dele. E olha o que aconteceu. A Bíblia vai mostrar que eles ficaram alegres. Essa foi uma bigorna na vida do apóstolo Pedro. A gente pode encontrar também a bigorna na vida do rei Davi, quando ele pega um Batseba, um homem segundo o coração de Deus, um homem que Deus havia chamado ele para uma obra, e ali podia ter acabado tudo, ali podia ter acabado o ministério dele, mas a bigorna de Deus estava ali, e Deus chamou ele para a bigorna. Ele falou: vem cá, Davi. Deus usa o profeta. O profeta Natan vai para ele e fala, confronta ele, mostra para ele o pecado dele, e aí cai a ficha
Uma coisa que ele tinha feito questão de esquecer. Porque às vezes a gente quer esquecer. Porque a gente não quer lembrar para a gente ser curado. Jesus, Deus fez naquele dia que Davi lembrasse para que ele fosse curado daquilo. Ele confessa. A Bíblia fala que ele subia nos muros de Jerusalém e ele gritava os seus pecados em voz alta. E ele sofreu consequências pelo pecado dele. Foi a bigorna da vida dele. Mas depois Davi voltou, e voltou com toda a força. O ministério de Davi não foi destruído. Por quê? Porque Davi buscou realmente o Senhor. Porque Deus não desistiu de Davi. Deus tinha uma bigorna para a vida dele. A gente pode encontrar a bigorna também na vida de Elias. Elias um dia foge da rainha. E ele vai para bem longe. Ele estava ameaçado de morte, ele foge. E ele entra numa caverna. Quando ele entra na caverna, começa a acontecer algumas coisas. Eu acho interessante porque de manhã eu até estava falando com os irmãos, que às vezes nós estamos acostumados, nós queremos fogo. Nós achamos que Deus age somente no fogo, num terremoto, tem que ter movimento, né? Tem que ter o pessoal pulando e falando em línguas e celebrando. E eu não digo que Deus esteja nesse negócio, mas existem momentos que Deus ele vai trabalhar no silêncio. E o Elias, ele olhou e ele viu o terremoto acontecendo dentro daquela caverna, e ele pensou: Deus está no terremoto. Ele viu um vento muito forte, uma tempestade, e Deus não estava naquela tempestade. Mas de repente, entrou um vento, uma brisa naquela caverna, e bateu na face queimada do sol de Elias. E Elias então ouve a voz de Deus. Deus começa a falar com ele. O Elias tem que falar que estava sozinho, que só tinha sobrado ele. Só ele era cristão, só ele era crente. Naquela época não tinha cristão ainda, na época de Elias. Só ele era um cara fiel a Deus. Mas aí Deus falou para ele: não foi só você não, filho. Tem mais de 7.000 homens que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Tem mais gente que é fiel, não é só você. E aí Deus então, quando ele vê aquilo, Deus começa então a falar com ele. Nós vemos também a bigorna na vida do Paulo, lá em Damasco. Quando ele fica cego. Quando ele encontra com Jesus e ele fica cego. E ele vai para a cidade de Damasco. E ele fica cego durante 3 dias. Deus usa Ananias e vai e fala para ele. Fala para esse Paulo. Fala para o Saulo. Para esse cara que foi tão ruim, fala para ele que ele vai aprender a sofrer. Ele fez pessoas sofrendo. Agora ele vai ver. Ele vai sofrer pelo meu nome e ele vai amar fazer isso. Quantas vezes a bigorna apareceu na vida do apóstolo Paulo? O mais claro aqui para a gente está na vida do Pedro, né? Quem era o Pedro e quem o Pedro se tornou? A bigorna é um lugar de transformação. É assim que Deus continua transformando a nossa vida. É assim que Deus continua trabalhando a nossa vida. Bigorna. Fala para o irmão, bigorna. E aí vem, né, o martelo do ferreiro, né? E pá, martelo. Martelo. O martelo de Deus batendo e fazendo com que a ferramenta comece a tomar forma. Comece a se ajeitar. E eu espero que você não esteja na bigorna de Deus hoje. Mas, a menos que você precise, se você precisa estar na bigorna de Deus, eu espero que você esteja. Porque tem pessoas que evitam a bigorna. Tem gente que foge da bigorna. Tem gente que não quer passar pela bigorna e ele começa a tentar fugir de algumas formas. E o tempo da bigorna, ele tem que ser, ele não pode ser evitado.
O tempo da bigorna é para a gente ter experiência com Deus. O tempo da bigorna é para a gente ser experimentado. E embora, irmãos, pareça que o túnel seja escuro, difícil, eu quero dizer para você, ele vai atravessar a montanha. Deus vai ajudar você. O tempo da bigorna, ele relembra para a gente quem nós somos, quem Deus é. Foi isso que aconteceu com ele. Ele viu quem ele era. E ele viu quem era Deus. Então nós não devemos fugir da bigorna. Não devemos fugir quando existem momentos assim, né? Quando existem momentos de dificuldades que a gente passa, dificuldades que às vezes você vai passar no seu casamento, dificuldades que às vezes você vai passar na sua família, que às vezes você vai ser rejeitado pela sua família. Pode ser aí que começa a bigorna. Mas essa rejeição, Deus vai forjar em você alguém. Deus vai fazer na sua vida alguma coisa que vai fluir mais à frente. Por isso a gente não devia tentar fugir desses momentos. Quando a gente tenta fugir da bigorna, quando a gente tenta fugir das lutas, quando nós tentamos fugir das dificuldades, e eu não estou falando para você se conformar com dificuldades, mas eu estou falando para você não deixar as dificuldades abalar a sua fé. Não deixar com que as dificuldades façam que você comece a retroceder na sua fé. Com que as dúvidas façam que você perca a sua fé. Então fugir nesse momento pode significar fugir de Deus. E fugir de Deus não é a melhor opção. Fugir de Deus não é a melhor opção. Porque Deus conhece a nossa vida. Deus, Ele sabe a sua vida do início até o fim. Ele conhece tudo. E Ele pode nos guiar no meio da tempestade, aos 30 anos de idade. Ele pode nos guiar para que lá na frente, quando você tiver com 60 anos, você possa suportar um furacão. Você possa suportar algo às vezes muito pior, ou às vezes ajudar alguém que está passando por uma luta muito pior, porque você passou por uma luta anterior. Quero dizer para você que um instrumento, uma ferramenta, só é útil quando utilizar de maneira correta. O machado, ele tem uma serventia. O martelo, ele tem outra serventia. Um serrote, ele vai ser usado de outra forma. Cada um é um tipo de ferramenta. E nós somos como ferramentas. Mas às vezes o machado está sem corte. Ou o machado, quem já usou machado de fenda torta aqui? Quem já usou machado de fenda torta? É difícil, né? Irmão, misericórdia, né? Você vai tentar torcer um negócio e aí você tem que ficar sambando com a chave, né? Vai ficar tendo problema com ela. Então, uma chave de fenda torta, o que ela precisa? Ela precisa de cuidados. Uma ferramenta que não está bem afiada, ela precisa de cuidados. E nós também precisamos. Nós também precisamos. O que um bom ferreiro ele faz? Ele trabalha para que a ferramenta seja consertada, para que a ferramenta esteja pronta para ser usada. E Deus também faz isso. Deus, ele tem um chamado na nossa vida. Deus, ele tem algo para fazer, um propósito. E para que esse propósito se cumpra, a ferramenta que somos nós precisa estar bem calibrada, precisa estar bem ajeitada. Então deixa eu te falar, caso Deus precise colocar você na bigorna, seja grato a Deus. Sabe por que a gente tem que ser grato a Deus mesmo estando na bigorna? Porque se Deus colocou a gente na bigorna para nos consertar, significa
que Ele ainda considera a gente digno de reforma. Deus podia ter descartado Davi, mas Deus chamou Davi para bigorna para quê? Para consertar ele, porque o propósito dele era muito maior. Eu acredito que o diabo tentou de alguma forma parar algumas vezes o rei Davi, para que ele não alcançasse aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus consertou a vida dele. Se Deus colocou a gente na bigorna, é porque Ele acredita que a nossa vida pode ser consertada. Fala para o irmão, seja grato, irmão. Fala, se Deus te colocou na bigorna, é porque Ele acredita que você pode mudar. Sabe, um ferreiro, ele não vai trabalhar com material que ele não acredita que o material pode ser transformado. Ele só vai trabalhar com material que pode ser transformado. Aí você pode estar pensando assim, mas pastor, o senhor está falando desse negócio? De onde o senhor tirou esse negócio de bigorna? A Bíblia mostra para a gente que existe uma bigorna. E eu te falei aqui os processos, as coisas que acontecem, mas existem alguns textos na Bíblia que provam que a bigorna existe. E o que ela faz com as pessoas? Por exemplo, Gênesis capítulo 22, versículo 1. A Bíblia mostra em Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, pôs Deus, Abraão à prova. Ou Deus pôs Abraão à prova. Bom, quem sabe que prova que o Abraão passou? Entregar o seu filho. Sacrificar o Isaac. É engraçado, né? Tem bastante que usa essa palavra e fala, você tem que sacrificar o seu Isaac. Né? Geralmente ele gosta, quando vai falar isso, fala de dinheiro, né? Tem que sacrificar tal seu Isaac, como se o Isaac fosse dinheiro. Talvez seja, porque às vezes uma pessoa quando ama muito alguma coisa, porque o Isaac ele foi muito amado. Pode ser. Só tem o seguinte, no final da história você sabe que o Isaac não morreu. O que aconteceu é que Abraão tinha um sonho. O sonho de ter um filho. E várias vezes ele falou isso para Deus. E ele chegou a ter um filho com uma serva, chamado Ismael. Mas não era aquele filho. Aquilo lá foi uma tentativa de fazer com que uma coisa se cumprisse. Que uma profecia se cumprisse. Mas aí, Deus pega. Depois de tanto tempo, Deus dá um filho para Abraão. E Abraão, você imagina a situação de Abraão. Vê se isso não é uma bigorna. O Abraão, ele agora tem um filho. E o filho dele vai crescendo, pequenininho, vai tomando forma, vai se tornando um garotinho, vai crescendo, se torna um mocinho. Uma criança, talvez ele estava com uns 10 anos, 12 anos de idade, ou quem sabe 15. Já fazia bastante tempo. Ele está bem apegado. Abraão está bem apegado. Ele se sentia amado pelo filho, o filho se sentia amado por ele. Tudo que ele ia fazer, o filho estava junto. Eu acho que a linguagem de amor do Abraão deve ser, tá junto ali, como que era essa linguagem do amor? Tempo de qualidade. E aí Deus fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Peraí, ele tinha um também, Ismael. Mas Deus falou: não, toma o teu filho, o teu único filho, esse é o teu filho. E vai até o Monte Moriá e entrega ele o sacrifício. Irmãos, imagina a dor que esse homem sentiu. E ainda parece que Deus, ele gosta, pelo que eu vejo, Deus gosta de fortes emoções, né? Porque Deus ainda dá dias, porque ele vai demorar 3, 4 dias para ele chegar no Monte Moriá, pegar todo o equipamento, servos,
animais iam dar. Talvez ele pudesse até de cavalo, mas ele talvez foi para o caminho rolando, pensando, dando uns passos bem devagar. Um dia, 2 dias, 3 dias. E pensando, quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? Talvez ele pegava no rosto do filho dele, passava a mão, abraçava. Porque Deus tinha pedido, e aquilo poderia ser os últimos minutos que ele teria o filho. Mas Deus tinha pedido. E ele resolve obedecer a Deus. E quem obedece a Deus, Deus se mete a Deus. E ele chega lá, e eu fico imaginando o que aconteceu no coração dele quando o filho dele subiu na montanha, um monte Moriá, fala para ele: pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo. Mas pai, onde que está o cordeiro? Ele não sabia que era ele. Onde que está o cordeiro do holocausto? E Abraão fala: filho, Deus proverá para si o cordeiro. E ele está levando. E ele chega lá, amarra o filho dele e coloca. E quando ele vai descer o cutelo sobre o seu filho, Deus fala: para, não encosta nele. Porque agora você mostrou, você passou na prova. Você passou na prova. Naquele momento, eu fico imaginando como foi essa bigorna. A gente encontra também a bigorna, olha só, na vida do Jó. Olha o que o Jó disse. Jó, todo mundo sabe que ele passou por uma luta, perdeu tudo que ele tinha. O Jó não chegou perto de perder, o Jó perdeu. O Jó não foi lá sacrificar o filho dele foi sacrificado. Ele perdeu toda a família, ele perdeu todos os bens, ele não tinha nada, nada. A Bíblia fala que Jó, ele se encostava com cacos de telha. Jó ficou doente, Jó ficou mal. E olha o que Jó fala no 23:10. Mas ele sabe o meu caminho. Quem sabe o meu caminho? Deus. Deus sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Olha a revelação de Jó. Ele sabia. Olha só. Se Deus provasse ele sairia como ouro. Ouro puro. Ouro refinado. O que é isso? É o trabalho de alguém que vai colocar o material lá, o metal no fogo, para tirar toda a impureza. É o trabalho que é feito com fogo, é o trabalho do metalúrgico, é o trabalho do camarada, do ourives, do ferreiro. Salmo 66:10 mostra: acrisoláste-nos. O que é isso? É derretimento. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. É o serviço, é o derretimento, é o derretimento do metal, é a fundição. Então a Bíblia tem bigorna. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, 4 e o versículo 12, a Bíblia diz assim: olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações, várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por que é feliz o homem? Por que a gente deve ser feliz? Se a gente passar pela aprovação e a gente suportar a aprovação, a Bíblia está falando: olha,
você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu queria deixar aqui algumas perguntas para você refletir sobre a vida, para vocês conversarem sobre isso nas células, né? O que as pessoas fazem quando a vida fica complicada? O que as pessoas fazem quando a vida fica complicada? Que lições podem ser aprendidas ao experimentar o sofrimento? O que pode ser aprendido ao experimentar o sofrimento? Que bem resultou de uma experiência difícil em sua vida? Você passou por alguma experiência difícil? Que experiência, né? Que bem isso trouxe para a sua vida? Trouxe algum bem? Que bem trouxe? Pensa sobre isso. Que oposição os cristãos de hoje enfrentam? Há perseguição hoje? Que oposição acontece na vida dos cristãos hoje? Está acontecendo na sua vida? O que podemos aprender com os apóstolos sobre lidar com as críticas e o tratamento injusto? Irmãos, eles não tinham feito nada, eles foram presos, né? O que a gente pode aprender quando mesmo a gente é injustiçado? O que nós podemos aprender com isso? No meio de críticas, o que os apóstolos ensinam? Como que a gente deve se comportar diante disso? E como nós podemos desenvolver um espírito de contentamento? Como que nós podemos estar contentados, mesmo em situações difíceis? Paulo, ele fala que ele sabia viver com muito e ele sabia viver com pouco. Nas duas situações ele estava feliz. Não tinha nada que deixasse ele infeliz. Sabe, algumas lições que nós podemos tirar desse texto para a gente, para a nossa vida cristã, é que esses irmãos, desde lá do princípio, eles queriam ser usados por Deus. Pedro queria ser usado por Deus, João queria ser usado por Deus. Eles seguiram Jesus, eles queriam ser usados por Deus, eles queriam ser uma ferramenta. E nós apreciamos a ideia de sermos usados por Deus, mas nós não concordamos, nós não gostamos das medidas que Deus às vezes lança a mão para nos preparar para o serviço. Deus tem formas de trabalhar na nossa vida para nos preparar para o serviço. Deus tem formas. Nós apreciamos a ideia, às vezes, de realizar a obra de Deus. Gostamos quando alguém profetiza para a gente: olha, você tem um chamado para isso. Você tem um chamado para aquilo. Você vai alcançar multidões. Nós gostamos muito disso. Ficamos felizes, vamos embora felizes para casa. Mas não acontece para você alcançar multidões. Você vai ter que ser mudado. Você vai ter que ser transformado. Você não pode continuar sendo a pessoa que você é. E a gente não pode se imaginar quanto a obra de Deus vai nos custar. Nós achamos legal o título. Nós achamos legal o chamado. Líder de célula, discipulador, pastor, presbítero, bispo, apóstolo. A gente gosta, é muito legal. Mas e o preço? Quanto custa? Quanto custa? Queremos ser discípulos de Jesus, mas quanto isso custa? Lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 25 até o 33, a Bíblia fala: grandes multidões o acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: as
pessoas estavam acompanhando, estavam seguindo Jesus. Jesus voltou para eles e disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, deixa eu te falar, não é você encher o saco da sua mulher, não é você encher o saco do seu pai, se desobedecer, não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque ela termina assim, olha só, ele vai falando essa frase, e ele fala assim, olha, irmãs, e ainda a sua própria vida. Aborrecer a própria vida. O que é aborrecer a própria vida? É você não fazer aquilo que você quer, mas é fazer aquilo que Deus chama para fazer. Abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Esse é o preço. Ele falou: quem não fizer isso, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí ele começa a falar: olha, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, enviaria uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Renúncia. Negar a própria vontade. Às vezes o seu corpo vai gritar por desejos, mas você não é Deus. E você larga tudo para você poder fazer a vontade dele. Nós precisamos de calcular. Precisamos de calcular, saber o preço. Existe um preço aqui a ser pago. Tem gente, por exemplo, que quer casar. Ele acha muito legal. Poxa, vou casar, sou crente, pô, vai ser muito bom. Vou casar, vou ter alguém do meu lado, fazer a obra junto. Pô, vai ser muito legal. Só que uma coisa é você ter uma vida de solteiro, outra coisa é você ter uma vida de casado. Tem um casado que quer viver vida de solteiro. Por isso que o casamento dele não funciona. Porque existe um preço para ser casado. Existe um preço. Não é só botar uma aliança no dedo. Não é só declarar algumas palavras e um presbítero, um pastor colocar e fazer uma oração. Casamento é abrir mão da vida só para compartilhar a vida com outra pessoa. E só assim funciona. E só vai funcionar se você às vezes abrir mão das suas vontades, porque vai existir momentos de conflito. E é disso que Jesus está falando. Que o nosso relacionamento com Ele é como um casamento. E que nós precisamos de abrir mão às vezes da nossa vontade para a gente fazer a vontade do noivo. Que é Jesus. Mas aí, estamos dispostos a isso? Porque nós apreciamos o prazer, por exemplo, de conhecer Deus. Aí você fala assim: eu quero te conhecer mais. Eu quero, Senhor, Deus te conhecer. Quero te conhecer.
conhecer. Olha que gostoso. Senhor, bem pequeno, né? Quero te conhecer. Pô, esse irmão toca legal. Oh, eu sinto Jesus quando eu toco meu violão. Legal. Quando eu toco meu piano. Legal, da hora. Você quer conhecer. Só que daí, para você conhecer Deus, não é fácil. Ninguém viu Deus e sobreviveu. Pô, Moisés viu Deus, saiu com o rosto queimando. E viu só as costas só. Passou de ladinho assim, ó, rapidinho. Desceu com o rosto brilhando. As pessoas não conseguiam nem olhar para ele. E a gente quer conhecer Deus. A gente aprecia a ideia de conhecer Deus. Mas nós não gostamos da pressão resultante de conhecer Deus. Você quer conhecer? Mas tem um preço. Você quer ser meu discípulo? Tem um preço. Você olha, você admira às vezes pessoas. Deus tem usado pessoas às vezes em muitos lugares. Você fala, pô, eu queria ser igual aquele cara ali, olha só. Olha aquele pastor, olha aquele irmão. Ela vai ver o preço que ele pagou. Jesus ele comparou a experiência de seguir a ele com a tarefa de carregar uma cruz. E o peso da cruz às vezes parece insuportável. Jesus, quando ele carregou a cruz dele, ele estava carregando a cruz e teve momentos que ele caiu. Porque o peso era muito grande. E às vezes a cruz que nós carregamos, existem momentos que a cruz parece insuportável. E a maior cruz que nós temos é não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. É quando você tem que reconhecer que você tem que pedir perdão e não esperar que o outro venha. É quando você abre mão da sua justiça própria. Porque você acha injusto o que fizeram com você. Porque você acha injusto a forma que as pessoas se tratam. E às vezes o peso parece insuportável. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se a cruz está insuportável, se for esse o caso, não perca a esperança. Não perca a esperança, porque nada acontece por acaso na vida do cristão. E Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai te deixar. Ele diz no livro de Hebreus: quando teu pai e tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, te ampararei. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Você pode entrar aqui agora. A palavra vai ser dura, mas o ferreiro não vai largar você. Ele vai continuar trabalhando na sua vida e transformando a sua vida, para que você possa cumprir o propósito que Ele te chamou para cumprir. Feche os teus olhos nessa noite e fala assim comigo: Pai, cremos que ao encontrar de face a face quaisquer provações que enfrentamos na terra parecerão pequenas. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que quaisquer lutas terrenas são pequenas em comparação ao grandioso Deus que servimos e a eterna recompensa da glória. Senhor, nos ensina a reconhecermos a Tua presença no meio das tribulações. Queremos ser transformados por Ti. Estamos abertos. Queremos ser Teus discípulos. Amém. Quantos aqui querem ser discípulos de Jesus?
Calcule 3. E vê se você está disposto. Para a gente terminar aqui. Pode passar para frente. Que mudança de atitude eu devo empreender em relação aos problemas difíceis da minha vida? As dificuldades da minha vida.